para poucos, que seja para poucos, mas tem que ser aberto para que a pessoa possa escolher, eu quero isso ou eu quero isso. Não ser forçada a uma situação porque a política pública garante os direitos só para ir para a escola. Olá, meu nome é Fernanda, sempre trabalhei com feiras, eventos e marketing internacional. Há 8 anos moro num veleiro, estou cruzeirando pelo mundo. E eu sou a favor do homeschooling, mude a minha ideia. Oi, Mari. Olá, tudo bem, Fernanda? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu sou a favor do homeschooling e queria saber um pouco de você, o que você acha? Sou contra, né? Porque os pais não têm a didática. Como que a criança, às vezes, ele não sabe passar a matemática, ensinar a matemática para a criança, porque ele não tem essa formação. A minha preocupação com o homeschool é realmente da criança ficar isolada de alguns aspectos importantes da escolarização. Bom, eu sou contra o homeschooling, vou falar das minhas experiências pessoais. Claro. O papel da escola não é só colocar conteúdo, eu falo isso com propriedade. Principalmente, conteúdo, não é isso. Não. Então eu vou falar primeiro como mãe de um adulto com síndrome de Down. Onde a escola, fora de casa, é o lugar onde ele se situa, ele sabe quem ele é como pessoa. E eu acho que a escola é onde ele vai criar forças para enfrentar o mundo. Eu não sei se você sabe, mas eu moro num veleiro, moro num barco, igual a família Schurman. Então eu estou saindo com os meus filhos, o meu mais velho, que já tem 23 anos, saiu do barco já quando tinha 19, 20, foi trabalhar em barcos e tudo isso, foi criar a história dele também. E o meu mais novo, eu tive que fazer uma educação domiciliar, porque essa minha vida me pedia uma solução, porque eu não tinha como ficar no mesmo endereço, já que eu queria viajar, né? Então eu queria levar ele comigo. Então eu fui buscar soluções de ensino. E encontrei, graças a Deus, escolas que fazem programas off-campus, né? De ensino à distância. E aderi ao programa e comecei a minha viagem. E eu pus na minha meta que durante 1 ano eu ia fazer. Se eu conseguisse alfabetizar ele, ler, escrever em português, ótimo. Agora, se eu não conseguisse, eu ia parar e ia rever essa minha vida, porque nunca que eu ia deixar a educação dele de lado. Plano, né? Em segundo plano. E a gente começou a fazer e eu fui tendo essa assistência, né, da escola e fui também entendendo, né, porque o meu medo se transformou em entendimento a partir do momento que eu via o desenvolvimento dele. E deu super certo, ele aprendeu, hoje ele é trilingüe, né? Ele fala inglês, espanhol e português, assim. Nunca fui, assim, a favor do homeschooling, contra o sistema, ou falando que o sistema não funciona. Eu acho que o sistema super funciona, principalmente com projetos de inclusão. Isso, para mim, é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Porque tem que ter, não? Como que você vai excluir pessoas né? Tem que ter. E eu apoio, né, o homeschooling em algumas situações, não é para todos, porque eu faço e está dando muito resultado com ele. Perfeito. Gostei dessa parte quando você disse que não é para todos. Não. Porque a educação, né, o princípio da educação pensa na universalidade de acesso, né? E aí quando você pensa numa política pública de educação, a gente tem que pensar que ela é para todos. E aí eu acho que uma das grandes perdas do princípio do homeschooling é que não é para todos. Cara, homeschooling tem sido muito falado hoje em dia. Sei o que é, a gente está vendo isso nesse debate todo rolando, né, até politicamente. Parece algo muito interessante, que é você simplesmente com a sua família poder educar seus filhos e, enfim, fazer uma educação que seja mais assim ao seu estilo, autoral. Porém, ele tem já graves assim
críticas e, enfim, acusações, porque acaba comprometendo um pouco a educação, que tem sua política pública, que tem todo um trabalho, todo um legado, né? Eu sei o que acho um absurdo, porque a escola não é só um lugar de aprender conteúdos, é um espaço de socialização, onde as crianças aprendem a conviver com outras crianças e a interação com os professores também. Então o homeschool é uma ideia importada, de viés, enfim, conservador, absolutamente conservador e, portanto, sou completamente contrária. Sim, estou a favor. No futuro, quando tenho um filho, eu tenho pensado dar educação para eles na casa. Meu pensamento é que aprendem mais, como que a educação é diferente de casa. Porque ainda indo na escola, algumas ficam como um pouquinho mais, para eles como que eles ficam como mais atrasados. Eu acho mais uma bobajada norte-americana, da extrema direita americana, importada pelo Brasil, mas é uma bobagem achar que os pais podem ensinar os filhos em casa. Eles vão ensinar o quê? Que a Terra é plana? Né? Que o Sol gira em torno da Terra? É isso que eles querem ensinar. Que Deus criou o mundo. Mas que Deus? Alá, Jeová, Buda, tem que ser alguém. Isso para não falar da tradição indígena e africana. Então isso é uma bobagem, a gente precisa de educação pública. Eu sei por cima, não sei os detalhes, né, de como funciona, mas eu acho que para a criança, pelo menos depois dos 2, 3 anos, acho que é muito importante o convívio com outras crianças. Então, eu não sei se isso atrapalharia um pouco o convívio da criança com outras crianças. Então, eu acho que o homeschooling ele teria que ser complementado de alguma forma com esse convívio com outras crianças. E a interação do seu filho? Como que ele vai buscar conhecimentos com os parceiros deles, da mesma faixa etária? Porque eu acho assim, ele tendo a educação dentro de casa, o ensino dentro de casa, ele não tem como interagir com a própria idade dele. Às vezes existe, que eu acho assim, que existe uma forma equivocada até de falar, meu filho vai para a escola para se socializar. Porque às vezes ele vai para a escola e ele não se socializa tanto, né? Não é porque ele foi para a escola que ele se socializou, não é porque ele foi para a escola que ele está educado, que ele sabe das coisas. Então, assim, hoje eu vejo as crianças que fazem homeschooling muito mais sociais. Elas conversam com o cara da padaria, com o porteiro, com o vizinho, que não são pares, mas também fazem atividades com os pares. Eles vão para uma aula de esporte, para o basquete, para o campo de futebol. Eles têm esses envolvimentos, por exemplo, as crianças fazem clubes de leitura, clubes de escrita com outras crianças, mas são momentos onde elas não precisam necessariamente da escola, de acordar em um determinado horário, pegar o seu uniforme, ir para a escola para se socializar. Você falou da questão do seu filho, que ele, né, consegue se comunicar e tudo, mas a socialização na escola é muito mais do que conseguir se comunicar com o outro. É muito mais do que ser extrovertido e conseguir ali pensar e falar e discutir. É ter um raciocínio crítico, um raciocínio que tem outros pontos de vista que vão sendo aí contribuídos para que esse raciocínio seja formado, porque no momento que você está na escola, você entra em contato com a diversidade, você entra em contato com as diferenças, com a diferença de ponto de vista, de valores, e aprende inclusive a defender o seu ponto de vista. E ele faz isso, né? Na educação domiciliar ele faz tudo isso. Não é porque ele está fazendo educação domiciliar que ele não está fazendo isso, né? Mas os valores são sempre os mesmos. Não, ele está inserido, nem que seja virtualmente ou presencialmente em escolas de esporte, de ONGs, que nem eu te falei, tem uma ONG que é para uma comunidade carente, onde ele e outras crianças também fazem parte. A gente mora numa comunidade hoje de índios no Panamá, então assim, ele tem todo o contato com todos os níveis sociais, né, de crianças, faz muito esporte, segue, né, no plano escolar que a gente determinou com ele.
tem todas as documentações e registros para isso. Na educação domiciliar, que a gente segue e faz, existe um momento que é obrigatório para eles fazerem trabalhos voluntários, né, no high school, que é no ensino médio. E aqui a gente não vê isso como uma obrigação, né, como obrigatório. Então você já começa a mexer na educação base deles. Essa criança que está fazendo trabalho voluntário, que está se socializando com os pares de uma outra forma, ela não pode dizer que essa criança não está socializada, porque a outra criança que foi para a escola está socializada, entendeu? Eu acho que você tem que dar o direito. Sim, mas você está vendo uma visão específica do que você está vivendo. Claro, e a gente tem que falar num amplo, né? Porque tem pais que não têm esta condição. Seu filho está tendo essa oportunidade, o que é ótimo. Isso. Mas se a gente pega uma criança que não tem essa oportunidade, como a gente garante o desenvolvimento desse raciocínio crítico, que vai ser importante para a gente ter uma sociedade que pensa de forma científica. A gente precisa tanto desenvolver esse cidadão que cuida da sociedade de uma maneira global. Para ser a favor disso, a gente tem que ter um avanço muito grande. E os nossos familiares da classe C e D, ainda eles não têm condições, não têm formação. Como que eles vão ministrar numa aula com as crianças da classe C e D, se eles não têm o conhecimento da matemática, da química, da geografia, da história, um monte de matérias que tem que cumprir. A primeira coisa que me vem na cabeça que ela pode perder de não ir para a escola é o convívio social, né? Então, assim, é importante para uma criança ela estar convivendo com outras, ela saber dividir, lidar com as frustrações, né? Dela ser, como falo, assim, ter uma briga, uma discussão com uma outra criança, então ela vai ter que lidar com isso, aprender a lidar com a frustração. E em casa ela não vai ter isso, né? Então a primeira coisa na minha cabeça que ela vai perder é o convívio. Sempre com outros colegas, essa visão dela acho que fica muito mais rica, né? E complementada com várias perspectivas e pontos de vista diferentes que dentro de casa ela não teria, né? Seria só o ponto de vista e a referência dos pais. A gente tem muito mais ganhos do que perda, porque a gente educar dentro de casa com outras pessoas, eu vou moldar ele, eu vou preparar ele para o que ele vai enfrentar aqui fora. A gente pensando que vivemos em lares em que a cultura da violência é muito presente, não consigo pensar na possibilidade da criança não ter outros canais e outras vivências para além do domicílio. Eu sou assistente social, então eu lido diariamente com relatos e situações de violências contra crianças, meninos, meninas, que prioritariamente acontecem dentro do lar. A escola ela é um sistema de proteção da nossa sociedade, ela é um sistema de suporte das nossas famílias, porque tem muita questão de maus tratos, de violência, de abuso de criança, né, que acontecem dentro de casa e é na escola que isso vai ser visto, com a diferença de comportamento. Se essa criança fica mantida dentro de casa, fica isso refém, pode não ser visto e ela é mantida refém. Né? Então isso é um risco. A gente tem dados recentes, saiu uma pesquisa agora, do primeiro semestre desse ano, do Disque 100, que é um canal de denúncia da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, em que 81% das crianças vivem uma situação de violência dentro dos lares. Os seus agressores, os seus abusadores estão dentro de casa. Propor o homeschooling como uma política pública de educação possível no país vai fazer com que essas crianças sejam caladas, porque um dos maiores canais de denúncia de maus tratos, abusos, violência é a escola. A escola é o espaço para muitos, inclusive para muitas dessas crianças, a escola é o espaço de amor e de afeto que ela não tem em casa. Então ela confia muito mais nos professores, nos pedagogos, nas pessoas que estão na escola, até nos amiguinhos, muito mais do que em casa. É o espaço de segurança dela. Aí a gente pode ir por caminhos relacionados à segurança alimentar, segurança de desenvolvimento, de convívio e possibilidade de falar.
Claro. O que eu acredito de educação domiciliar, de educação homeschooling, é quando você faz auxiliado por profissionais. Se você está auxiliado por profissionais, eles estão certificando, seu filho vai conseguir um boletim, ele vai ter, né, não é conseguir, ele vai conquistar, através dos estudos, os boletins, os diplomas, os currículos, vai estar sendo desenvolvido. Tem um olhar para aquela criança, não existe um abandono intelectual, existe um cuidado com aquela criança. Ok, a escola vai certificar de alguma forma, né, o governo vai falar, ok, se você quer fazer isso e você está dentro desse conceito, você pode fazer, a gente vai te acompanhar nesse sentido. De repente, uma artista, uma pessoa que viaja tem muitos. Tem muitos. Eu acho que para algumas pessoas é válido, mas assim, eu ainda acredito no benefício da escola. Eu lembro que os circenses, os circos, os filhos tinham que estar sempre mudando e geralmente o ensino era o homeschooling. Dessa forma. Já existe na lei que famílias circenses, famílias que viajam e tudo, elas têm esse direito, né? De poder fazer isso. Mas é justamente quando eu iniciei a nossa conversa, quando a gente traz, né, que pensar a educação tem que se partir do princípio do acesso e da universalidade. Há exceções? Claro que há. Claro. E as exceções têm que ser tratadas, sim. Então, imagina, uma grande população, que hoje os deficientes, vamos falar de Brasil primeiro, é muito grande, tem muita gente. Eles ficavam escondidos antigamente, hoje não. Claro. Você sabe que há 29 anos atrás, meu filho acabou de fazer 29 anos atrás, eu não enxergava uma pessoa com deficiência na rua. Claro. Eu não via uma pessoa com deficiência, porque não era o meu problema. Eu nunca estudei com uma pessoa com deficiência. Imagina se eu for a favor dessa... De educar, de deixar eles dentro de casa. Eu já ouvi um educador falar isso pra mim. Eu tentei colocar meu filho numa escola muito grande, graças a Deus não deu certo. E eu ouvi um padre educador falar pra mim, você não tem computador? Ensina seu filho em casa. Se eu tivesse educado meu filho em casa, será que ele teria se desenvolvido tanto como ele se desenvolveu? Meu filho é fotógrafo, meu filho namora, meu filho é o primeiro judoca faixa preta com síndrome de Down do estado de São Paulo, porque eu joguei ele para a vida, eu não deixei ele fechado. Então eu sei que tem exceções. A educação brasileira, eu acho que aqui já é tão falha. Será que ainda se tivesse mais essa possibilidade do filho não ir para a escola, né? Claro, a gente já tem uma demandada. Tem que ter essa preocupação, então eu penso assim, no geralzão mesmo, então eu sou contra até por isso. Eu não faria isso, eu não faria o homeschooling. Eu acho que com a minha filha a gente levaria ela na escola para ela ter o convívio com outras crianças. Olha, eu respeito, né, quem deseja optar por isso, mas a pandemia me mostrou que eu, como mãe, não sirvo para ensinar em casa, né? Eu não tenho para mim é um dom, né? E eu não tenho esse dom. Então mas eu concordo, quem tem essa opção, quem gostaria de optar por essa modalidade, não sou contra, mas na minha realidade, ela não se encaixa. Faria. Se eu tivesse hoje filhos, do qual eu não tenho, não vou ter dentro dessa sociedade, e pudesse proteger eles de alguma forma, trazendo a educação para dentro de casa, eu com certeza faria uma corrente do amor com outras mães, com outras crianças, para que a gente pudesse se blindar de toda a estrutura racista que nós temos dentro das escolas, porque as crianças pretas, elas são tratadas diferentes. Eu te falo pelo meu histórico. Eu me recordo até hoje de todas as lembranças das professoras, das tiazinhas, dos coleguinhas. Então, se eu pudesse, eu faria sim, com certeza. Que chegou um Twitter, né? É engraçado que na educação infantil tem muito pai que está percebendo agora que o professor não é babá ou palhacinho para entender o aluno, que tem trabalho sério e planejamento ali. Quem era a favor do homeschooling agora está vendo como as coisas são de verdade. Exatamente, porque mas não é fácil. Mesmo, Não é fácil. Eu estou falando como mãe que faço isso, não é fácil. E os medos que a gente tem, sabe? Eu acho que essa parceria entre o professor, a escola e os pais que querem fazer, ela é fundamental, porque são os professores, os diretores e as escolas que vão certificar aquilo. Não, realmente eles estão fazendo uma coisa séria, com conteúdo, eles escolheram isso. Então, assim,
essa mudança, né, quando houver, se tiver e tudo, ela é para melhorar isso. Homeschooling como perspectiva para pais privilegiados é uma discussão interessante, mas enquanto política pública significa o Estado se desobrigar de atender aos direitos básicos de todos os cidadãos, tornando a educação um privilégio de poucos. O que você fala sobre isso? O que eu digo sobre isso? Concordo plenamente. O artigo 206 da Constituição, que fala do direito à educação, é um direito básico e fundamental enquanto saúde. Eu concordo plenamente que educação é um direito. Agora, não significa dentro de uma escola ou dentro de uma casa ou dentro de uma outra comunidade onde eles se reúnem, porque existem comunidades que se reúnem para fazer isso. Até as comunidades indígenas que a gente tem hoje, mas a gente não pode pensar o ensino domiciliar, é o que está dizendo esse tweet. Não podemos pensar o ensino domiciliar como uma política pública. Política pública diz sobre acesso a todos, a equidade, como eu falei já algumas vezes. Então, enquanto política pública que pensa no universo total da população, não pode ser pensado assim. Homeschooling, aquele assunto que a galera sempre discute, mira no gêniozinho de 15 anos que entrou em Harvard, quando, na verdade, basicamente, uma pauta do fanatismo religioso brasileiro, contrário ao contato de crianças com qualquer coisa que não seja a sua religião. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, o que você acha disso? Você acha que tem famílias que fazem isso? Você acha que é isso mesmo? Porque não querem que a opinião de outras pessoas contrárias a delas influencie na educação dos filhos. Eu acho que pode até ser, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Se você me fala que o seu filho que vai ser educado em casa vai conviver na sociedade como um todo, ele pode ser influenciado em qualquer lugar, não precisa ser necessariamente na escola. Eu acredito na educação domiciliar quando ela não é extremista, quando ela não vem assim contra o sistema, eu sou contra isso e eu não quero, porque você deixa de não doutrinar na escola para doutrinar dentro de casa, para se fechar dentro de casa, para fazer isso, não é justo, né? Então, assim, você manipular, essa manipulação que você não está querendo que outras pessoas façam, mas que você faz, eu acho, assim, justamente, eu sou contra isso, né? Acho que eu não consegui mudar a sua opinião, mas você também não conseguiu mudar a minha. Obrigada. Eu acho que foi perfeito, eu só não mudei a sua, mas você também não mudou a minha. Obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você, muito legal. Eu acho que essa discussão vai servir de start para muita gente. Claro. Obrigada. Esse nosso debate, para mim, é muito produtivo, né? Eu acho que, como todos aqui, ninguém tem os mesmos pensamentos, e o gostoso é essa troca. Acabou. Oxi! Não, eu gosto. Não era pra me ser contra, então eu tinha que ferrar, cutucar. Eu tinha que cutucar e você falar.